Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de contos de terror. Antes de começar esse vídeo, vai lá no canal Gabriel, Oproy e Melina. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bem-vindos, amantes do escuro. Certamente você já ouviu lendas sombrias sobre edifícios abandonados, onde vivem fantasmas do passado. Muitos acabam sendo demolidos, mas outros, como aquele em que estava nosso protagonista, são reformados e reabrem suas terríveis portas. Já fazia muito tempo que Rosa não conseguia emprego como enfermeira. Ela achava muito difícil devido à falta de treinamento e experiência. E a cada ano que passava, as coisas ficavam mais complicadas. Ela tinha quase 30 anos e era uma profissional atenciosa e competente. Mas ela sempre teve jovens estudantes à sua frente que queriam fazer seus primeiros estágios, ou outros veteranos que lhe superavam em habilidades. Ela começou a desistir e se trancar em casa, deprimida. Seu marido, Raul, também se sentiu péssimo com a situação dela. Felizmente, ele tinha um emprego estável na área de TI. Mas mesmo que pudessem se sustentar, ele sabia que aquela não era a vida para ela. Ela acabaria enlouquecendo, ou pior, vagando aí como uma alma perdida. A enfermagem e, sobretudo, cuidar do próximo era seu sonho desde nova. Um dia, Raul teve uma ideia um tanto estranha, mas teve que tentar como um último recurso. Não sei. Ele soube que o antigo prédio psiquiátrico na periferia da cidade havia sido reformado. Há algum tempo mandaram para lá os casos mais graves de esquizofrênicos e psicóticos, mas tiveram que fechá-lo por falta de recursos. Agora eles o haviam convertido em um hospital moderno, com todos os avanços tecnológicos, pronto para ser inaugurado. Ele foi à administração com Rosa para fazer uma proposta inusitada. Ela trabalharia para eles de graça durante 3 meses, e se provasse seu valor como enfermeira, eles teriam que a contratar. Senão, ela iria embora sem reclamar nada. Rosa ficou bastante surpresa, mas não parecia uma má ideia. Pelo contrário, ela preferia ajudar os outros do que ficar em casa sem fazer nada. Ela não se importava em não receber também. E foi assim que finalmente conseguiu emprego. Também em um dos centros com os maiores recursos. O complexo consistia em 5 andares, mas apenas 4 estavam em operação. O terceiro ainda estava em construção, e nele haviam alguns vestígios de seu passado sinistro. Quando Rosa estava de serviço, às vezes passava por ali, estranhamente atraída para os quartos destruídos com paredes forradas e macas com alças. Algumas semanas se passaram e ela começou a ficar animada. A equipe administrativa havia lhe dito quão satisfeitos estavam com seu trabalho, e também os pacientes. Tanto que finalmente decidiram que ela ficaria. E pagariam também os meses em que já havia trabalhado, pois ela merecia. As obras estavam chegando ao fim. Logo, o terceiro andar seria habilitado e iriam precisar de mais enfermeiros. Foi então que no meio da noite de plantão, eles a chamaram pelo sistema de som. Eles pediram que ela limpasse uma bagunça em um dos quartos do terceiro andar. Era estranho porque esse não era exatamente o seu trabalho, e o terceiro andar ainda não estava ocupado. Ela também não foi capaz de reconhecer aquela voz. Era tão rouca e profunda que ela tinha certeza de que não a conhecia. Como sempre, ela obedeceu, pronta para ajudar. Quando chegou lá, parecia não haver ninguém em todo o andar e os corredores estavam escuros, embora ela parecesse ouvir vozes à distância. Ela procurou os interruptores na parede, mas quando tentou ligá-los, não havia eletricidade. Estava muito frio. Todas as janelas velhas estavam quebradas. Ela gritou várias vezes, mas ninguém respondeu, então ela decidiu voltar ao seu posto como de costume. No caminho, ela procurou a administração para saber por que a haviam enviado para lá. Mas a resposta a deixou em choque. Eles disseram que nenhum deles havia feito aquele pedido. Além do mais, eles nem tinham ouvido pelos alto-falantes. Eles pareciam tão confusos, mas Rosa imediatamente pensou que eles estavam pregando alguma peça nela e ela deixou passar. Também pode ser que ela tenha ouvido mal, no que foi simplesmente a sua imaginação. Eram 3 da manhã e ela estava muito cansada. Felizmente, eles logo designaram uma nova parceira para ela, Fanny, uma jovem que estava animada para aprender ao lado dela e de quem logo se tornou amiga. Ela estava mais segura com ela, embora tivesse um gosto um tanto sinistro. Ela adorava falar sobre lendas urbanas e casos horríveis. Graças a ela, Rosa aprendeu a terrível verdade sobre o antigo prédio onde trabalhavam. O hospital psiquiátrico havia sido fechado devido aos contínuos maus tratos aos pacientes. Eram casos tão extremos que a equipe médica os trancou por dias e até os deixou imobilizados em suas camas.
Os mais histéricos eram até espancados para se acalmarem, ou passavam dias sem comer. Era uma cena desoladora. O centro estava lotado de pacientes vagando pelos corredores incontrolavelmente. Os pacientes haviam sido oprimidos e perderam sua compaixão. Um pesadelo. Graças a Deus que não voltaria a acontecer, porque agora haviam recursos suficientes e pessoas como Rosa dispostas a se sacrificar. E Fanny se mostrou ser a ajudante perfeita. Mas uma noite, durante o intervalo em que elas estavam juntas, aquela voz sinistra reapareceu no sistema de som. Ela voltou a chamar Rosa, desta vez para o quarto 33, no terceiro andar, enquanto mandava sua companheira para um lugar diferente. Foi estranho, porque embora a reforma já tivesse sido concluída, aquele andar ainda estava desocupado. Intrigada, Fanny decidiu acompanhá-la. Mas quando já estavam no meio do caminho, como se as observassem, a voz chamou pela jovem. Por isso Rosa teve que seguir sozinha. Desta vez, os corredores estavam iluminados por uma luz fraca. Mas ainda não havia sinal de ninguém. Chegou à porta do quarto 33 e empurrou devagar, como se não quisesse acordar quem estava lá dentro. De fato, havia um paciente lá, deitado em uma maca. Mas não haviam dispositivos médicos ao seu redor e nenhum acompanhante. Rosa, preocupada, pediu licença e acendeu a luz. O que ela viu a deixou assustada. As paredes tinham um novo estofado, como se tivesse sido substituído. Mas não fazia sentido. Eles não cuidavam mais de doentes mentais naquele hospital. Além disso, haviam muitos arranhões e alguns vestígios de sangue. Ela começou a ficar com medo, mas ainda assim se aproximou do paciente para ver se ele precisava de sua ajuda. Ele tinha uma textura de pele estranha, com um tom amarelado. Seus olhos estavam fechados, então ela tentou acordá-lo suavemente. Como ele não estava respondendo, ela caminhou em sua direção e de repente teve uma sensação estranha. Ela tentava se aproximar, mas cada passo se sentia cada vez mais longe dele, a ponto de ficar desesperada. Ela entrou em pânico e quis correr para a porta, mas quando se virou, percebeu que não havia saído do lugar. Ela olhou para o paciente e sentiu uma grande dor no coração ao ver a sua aparência tão deplorável. Então ela juntou forças e decidiu tentar se aproximar para ver o que estava acontecendo. Desta vez, ela conseguiu alcançar a maca, mas o que viu a deixou apavorada. Ela mal conseguiu conter o choro. Quando tocou a mão do paciente, percebeu que estava completamente fria, sem vida. Ela não precisava ver seu pulso para saber que estava morto. No entanto, de repente, ele reagiu e abriu os olhos. Ela não sabia se ele estava olhando para ela porque eram completamente negros, tão escuros quanto a noite. Mas ela era capaz de se ver refletida neles. Rosa, chocada, largou a mão do paciente e tentou correr mais uma vez para a porta. Mas ela bateu sozinha, deixando-a trancada. Aterrorizada, ela lentamente se virou para a cama. Agora a maca estava vazia e os lençóis amassados, como se o paciente tivesse se levantado rapidamente. Ela tentou procurar por ele, mas a sala escura mal permitia que ela enxergasse os cantos. Ela apenas ouviu um sussurro profundo